doloso para a prova da OAB. Você conhece as espécies de dolo e como elas são cobradas no exame de ordem? Nesse vídeo rápido, direto e objetivo, a gente vai trabalhar com as espécies de dolo e como elas são cobradas em provas da OAB. E você vai entender cada uma dessas espécies de forma simples, rápida e objetiva para nunca mais ter dificuldade em questões como essa na sua prova. Antes de começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais e ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos rápidos, diretos e objetivos do nosso Direito Penal Descomplicado. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta com o nosso Direito Penal Descomplicado com um tema fundamental para a nossa prova. Aquele tema que a gente chama de arroz de festa. Arroz de festa. Leia-se, um assunto que cai toda hora. É a base do nosso direito penal, o famoso crime doloso. A gente sabe que o crime doloso é o crime com intenção, com finalidade, com vontade. A base do nosso ordenamento. Entretanto, nem sempre o dolo se traduz nessa intenção, finalidade e vontade direcionada para a prática do crime. E a gente precisa conhecer as famosas espécies de dolo. E atenção, esse é um tema que toda hora aparece, não só em casinho concreto, mas às vezes simplesmente para você classificar qual a modalidade de dolo presente naquela situação narrada na sua prova. Então, vamos organizar isso aí. Vem cá, espécies de dolo. Vamos falar de 4 espécies de dolo mais conhecidas. Primeiro, o dolo direto de primeiro grau. Segundo, o dolo direto, mas de segundo grau. Terceiro, o chamado dolo geral. E quarto e último, o famoso badalado dolo eventual. Muito bem, vamos começar com o primeiro, o mais simples, o dolo direto de primeiro grau. Dolo direto de primeiro grau é aquele dolo que você conhece, que você está acostumado a pensar quando fala-se em dolo. É sinônimo de intenção, finalidade, vontade direcionada para a prática de um crime. Então, você quer matar alguém, aponta a arma e atira. Dolo direto de primeiro grau de matar. Esse é o conceito básico de dolo e ele é regido, atenção, por uma teoria chamada teoria da vontade. Porque quem tem vontade tem dolo direto de primeiro grau, tem a intenção e a finalidade direcionada à produção do crime. Já o dolo direto de segundo grau é um desdobramento desse dolo direto de primeiro grau, mas com uma nuance. Veja, o sujeito tem intenção de gerar um resultado e por isso age com um dolo direto de primeiro grau para aquilo que pretende, mas percebe que outros resultados paralelos, secundários, com certeza se produzirão. Então aqui a palavra-chave é certeza. Ele não tem a intenção de gerar esses outros resultados que acabam acontecendo oriundos da sua conduta direcionada, intencional, mas ele tem certeza que esses resultados irão se produzir. E aí, por esses outros resultados, ele responde também a título de dolo, mas a gente chama de dolo direto de segundo grau. Sim, por exemplos, fica muito mais simples de enxergar. E aqui nós estamos falando do famoso exemplo da bomba no avião. O avião explode porque você queria matar o seu desafeto e você botou uma bomba no avião dele. Quanto a ele, você tem dolo direto de primeiro grau, mas se você explode uma bomba no avião, você tem certeza, e essa é a palavra determinante, que outras mortes e outros resultados irão acontecer, sem dúvida nenhuma. Quanto a esses outros resultados, você responde a título de dolo direto de segundo grau. Agora, nós vamos para o terceiro dolo, o chamado dolo geral. Aqui o sujeito tem intenção de gerar um resultado, pratica a conduta, acredita que já conseguiu aquele resultado e pratica uma segunda ação. Por exemplo, ele joga o corpo no rio, ou por exemplo, não nesse rio, joga o corpo no rio, agora sim, isso, para ocultar o corpo, ou joga o corpo, ou enterra o corpo. Então, ele pratica um segundo ato. Só que o crime só aconteceu no segundo ato. A pessoa estava viva e ele não sabia. Porque depois encontram, por exemplo, água nos pulmões ou a terra nas vias aéreas. Então você teria duas condutas. Uma primeira dolosa com dolo direto, de matar, por exemplo. E a segunda com dolo, sem dolo, porque você acredita que aquele resultado se produziu e pratica um segundo ato. Só que o resultado se produz desse segundo ato.
e, portanto, a gente está diante de uma situação onde ele vai responder por um único crime doloso, como se tivesse gerado o resultado já na sua primeira conduta. Ok? Bacana? Tá, e agora vamos pro badalado, conhecido, o mais famoso, o rockstar do dolo, que é o dolo eventual. O dolo eventual é um dolo sui generis. Por quê? Porque é um dolo onde não há nenhuma intenção de gerar resultados. O sujeito não tem intenção em momento algum de produzir o resultado criminoso. Entretanto, ele atua, gera o resultado e vai responder pelo crime doloso. Mas, para a gente entender o dolo eventual, a gente precisa de 3 elementos e requisitos presentes na situação concreta e narrados na situação da sua prova para dizer, bom, isto é crime doloso, responde pelo homicídio doloso, pela lesão corporal dolosa, pelo crime doloso, através do dolo eventual. Então, anota aí. Dolo eventual, ele terá os seguintes requisitos. 1. A chamada previsão concreta do resultado. Ou seja, o resultado tem que passar concretamente na cabeça dele antes. Ele sabe que aquilo pode acontecer, por isso uma pré-visão. 2. Após ter essa previsão, ele tem o que a gente chama de consentimento, ou seja, uma indiferença quanto à produção do resultado. Tanto fez como tanto faz, ele não está se preocupando se aquele resultado vai se produzir ou não, para ele tanto faz. Essa indiferença, esse consentimento, e aqui nasce a chamada teoria do consentimento, que é delimitadora do dolo eventual. E terceiro, a última hipótese, o último elemento, o último requisito, que é o que vocês normalmente guardam, que é agir assumindo o risco de produzir o resultado. Portanto, percebam que no dolo eventual, o cara em momento algum tem a intenção de gerar o resultado. Ele tem a previsão concreta, atenção, essa é a palavra-chave, previsão. Previsão é passar na sua cabeça antes aquilo. Sabe aquela coisa do vidente? Esse aí, esse que faz aquela vidência, ele tem a previsão, sabe que pode acontecer aquilo e prevê. Mas tem uma indiferença, o agente não tá nem aí para aquilo, então ele age assumindo e aceitando os riscos de gerar o resultado. Esse é o famoso dolo eventual. Pense no exemplo de um falso cirurgião, que não é médico, que não é cirurgião, mas resolve fazer cirurgias estéticas porque ele quer ganhar dinheiro. Sabe, então, previsão que pode gerar um resultado, porque ele não tem capacidade técnica para aquilo. Ele não tá nem aí consciente em agir daquela maneira porque quer ganhar o dinheiro e age aceitando e assumindo os riscos. Se a pessoa morrer, se a pessoa sofrer lesões corporais, ele vai responder pela morte ou pela lesão corporal leve, grave, gravíssima que aquela pessoa sofreu por dolo, por mais que ele não tenha tido nenhuma intenção de gerar esse resultado. Por isso é um dolo diferente, um dolo sui generis, onde não há intenção, mas o cara vai responder pelo crime doloso. Tranquilidade, não é? Maravilha! Agora, o dolo eventual está resolvido e você pode comemorar, porque essa é a questão que vai te ajudar a acertar mais um item na sua prova e ser aprovado no exame de ordem. Valeu!